Saudações, gente bonita. Mestre Leider aqui falando. Esse é o nosso primeiro módulo que a gente vai falar especificamente sobre o nosso processo de produção de queijo, sobre o nosso projeto de financiamento coletivo para a produção de queijo. A primeira coisa que a gente tem que entender é que não é sobre queijo, é sobre a humanidade. E deixa eu colocar pessoas que sabem mais do que eu falar sobre isso e daqui a pouco a gente volta. Eu acho que teve muita gente que entendeu muito errado uma coisa muito importante. Esse não é um retrato fiel da humanidade. Nem esse. Nem esse. Esse. Ou esse. Essa não é a realidade do ser humano. Isso daqui não é a natureza humana. A humanidade tem centenas de milhares de anos. Dezenas de milhares, talvez centenas de milhares de sociedades diferentes já existiram e existem. E uma parte muito, muito pequena delas fez isso daqui. Esse não é um destino inevitável. Essa não é a característica da humanidade. Essa não é a natureza humana. Você não conhece a natureza humana. E eu também não. Essa não é nem a regra. Essa é a exceção. Esse é um contexto bem específico. E quem tem poder, muito poder, dentro desse contexto, quer que você acredite que essa é a natureza humana, que esse é o jeito inevitável com que as coisas são e tem que ser. Mas não é mesmo. Esse é um modelo social, econômico e cultural que teve começo e vai ter fim. A ironia disso tudo é que também houve pessoas que entenderam certo e tentaram explicar. E eu espero não agredir com a minha manifestação, no protocolo dessa casa, mas eu acredito que os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver, tem condições fundamentais para a sua existência, para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Eu creio que nenhum dos senhores poderia nunca apontar atos, atitude da gente indígena do Brasil que colocou em risco, seja a vida, seja o patrimônio de qualquer pessoa, de qualquer grupo humano nesse país. Agora, de ter tentado explicar para as pessoas terem tentado entender a uma distância enorme, como a gente pode ver no vídeo seguinte do mesmo Ailton Krenak. Nós estamos em guerra. Eu não sei por que você está me olhando com essa cara tão simpática. Nós estamos em guerra. O seu mundo e o meu mundo estão em guerra. Os nossos mundos estão todos em guerra. A falsificação ideológica que sugere que nós temos paz é para a gente continuar mantendo a coisa funcionando. Não tem paz em lugar nenhum. É guerra em todos os lugares o tempo todo. E a invenção do Brasil, ela nasce exatamente da invasão, inicialmente feita pelos portugueses, depois continuada pelos holandeses e depois continuada pelos franceses, num moto sem parar, onde as invasões nunca tiveram fim. Nós estamos sendo invadidos agora. Quando os brancos chegaram, eles foram admitidos como mais um na diferença.
mas eles chegaram aqui com a má intenção de assaltar essa terra e escravizar o povo que vivia aqui. Então eu digo isso, qualquer uma pessoa que estiver me ouvindo falar, e se você se sente parte dessa continuidade colonialista que chegou aqui, você é um ladrão. O seu avô foi, seu bisavô foi. Bom, colocado isso, a primeira coisa que tem que ficar clara é que eu não estou em guerra. Eu não estou em guerra com o solo. Não vou desmatar, arar tudo, gradear tudo, jogar herbicida, encher de adubo, plantar a única variedade de capim, que o gado coma se goste ou não, porque eu estou interessado na produtividade. Nós estamos interessados no sabor. Nosso interesse é o sabor e na saúde. Então, nós não vamos usar macronutrientes, não vamos usar fertilizantes químicos no sentido clássico, embora a gente vá fazer calagem e colocar gesso. São coisas mais ou menos da terra. O primeiro passo é exatamente esse: fazer calagem, fazer a gessificação. Onde nós formos fazer os piquetes, a gente vai arar e gradear. E onde a gente for fazer o pasto de inverno, a gente só vai fazer uma gradeação leve para primeiro inocular o solo. Já que nós não pretendemos utilizar adubos químicos, a gente precisa usar inoculantes para cultivar os fungos, as bactérias do solo, para cultivar a biota do solo. Igual quem cuida de peixe, sabe o que é biologia de aquário. Então nós vamos fazer biologia do solo. Nós não vamos trabalhar a química do solo. Nós vamos trabalhar a biologia do solo, os ecossistemas do solo. Essa é a primeira coisa que nós vamos fazer. Bom, para os piquetes de verão, onde o gado vai ficar a maior parte do dia, nós pretendemos usar o Tifton 85 consorciado com estilosantes Campo Grande. Uma pastagem nutritiva e um leite gostoso. Já para a pastagem de inverno, a base vai ser o capim gordura, como vocês podem ver. Que a gente também vai colocar calopogônio no meio e igualmente vamos colocar melancia forrageira por puro prazer do gado. Isso é feijão guandu, né? Não é muito, o gado não gosta muito da folha, mas adora a vagem e a semente. E o painço, qual que é a ideia do painço? Alimenta meu gado, mas produz pouca massa. O principal é alimentar os pássaros. Por quê? Porque eles vão controlar os insetos. O cornichão vai ser utilizado para pastagem de inverno suplementar, junto com o Ora Pronobis. Para pastagem suplementar, para forrageamento suplementar de verão, nós vamos usar a moringa oleífera, consorciada com feijão de porco, e também o margaridão. Excelente, excelente. A semente do feijão de porco, a gente tem outros fins para ela. Isso aqui, gente, para quem não conhece, é o amendoim forrageiro para alimentação pós-ordenha de verão. Na alimentação pós-ordenha de inverno, nós pretendemos utilizar a alfafa, que cresce bem em climas mais frios. Como a pastagem de inverno pode não ser suficiente, isso é necessário.